Oi, Lucas Soares aqui do canal Emiliares e hoje então eu vou falar do primeiro capítulo da nossa leitura comentada do livro 100 Maneiras de Motivar a Si Mesmo, de Steve Chandler. Bom, então o primeiro capítulo é Imagine-se em seu leito de morte. E aí então ele conta sobre uma experiência que ele teve na sessão de psicoterapia que ele teve com a psicóloga dele, num exercício que ela chamou de leito de morte. Bom, e basicamente então ele conta como é que foi esse exercício e ele fala que a ideia era ele se imaginar no leito de morte e, e ele mentalmente chamava todas as pessoas que ele tinha que se despedir para o leito de morte dele. Então ele disse que ele fazia isso mentalmente, pessoa por pessoa, só que na medida que ele tinha que se despedir da pessoa, ele tinha que botar para fora, ele tinha que verbalizar, ele tinha que falar isso na sessão de terapia com a psicóloga. E ele comenta que essa experiência desse exercício de leito de morte foi uma experiência muito impactante na vida dele, porque ele disse que cada vez que ele tinha que falar as coisas que ele queria para as pessoas que ele queria se despedir, ele comenta assim: minha voz ficava embargada de emoção. Então, cada vez que ele tinha que se despedir da pessoa e a voz dele ficava embargada de emoção, ele disse: eu não conseguia segurar o choro. Então essa coisa dele se despedir e botar para fora fez ele perceber o quanto ele estava sofrendo, não porque ele estava morrendo, estava perdendo a vida, mas o quanto ele deixou de ele deixou de dar a oportunidade de expressar as coisas que ele queria para as pessoas, de botar, sabe, aquilo para fora. E a sensação de perda que ele estava tendo, de não ter aproveitado a vida dele e expressar aquilo que ele queria. Depois dessa experiência, então, que ele teve com essa sessão de psicoterapia, ele disse que aquela sessão foi muito impactante para ele e mudou assim a forma dele de enxergar as relações que ele tinha com as pessoas, com a família dele. E aí ele disse que prometeu, jurei jamais deixar nada ao acaso, nem omitir os meus sentimentos. Então ele, dali pra frente, ele se comprometeu então em falar as coisas que ele sentia para as pessoas, justamente porque ele não precisou morrer realmente para sentir isso, mas vamos dizer assim, num exercício de imaginação, ele deu a oportunidade de refletir sobre isso e viu o quanto é importante esse movimento, então, de expressar para as pessoas aquilo realmente que tu sente. E aí, em cima dessa experiência, ele relata sobre quando a mãe dele morreu, quando o pai dele morreu, como é que esse exercício dele ter se imaginado no leito de morte, ele teve a oportunidade de se sentir naquele lugar, pelo menos de forma simbólica, e ter se despedido devidamente com o pai e a mãe dele. E isso foi uma coisa que ele relata que foi bom para ele, porque deu a oportunidade dele se despedir assim devidamente dos pais dele. E aí ele comenta: fingir que não vamos morrer prejudica a forma como aproveitamos a vida. Por causa que essa é uma ideia até não é muito nova, é uma ideia que a gente trabalha até na filosofia, de trazer a morte para o nosso lado. Porque se tu leva em consideração que tu vai morrer, a tua vida ela começa a ser mais... tu começa a vivenciar as coisas que realmente importam, né? Que é aquela coisa assim, a gente vai morrer e os nossos bens materiais vão ficar aqui, vai ser tudo deixado para trás. Então quando a gente se depara com a morte, a gente vê o que realmente importa. No sentido da gente como humanos, tá entendendo? Como
como ser humano, quais as nossas relações, as coisas que a gente deixou, né, de legado, no sentido de relação humana, né? E ele comenta assim: aceitar a realidade da própria morte cria uma sensação paradoxal de nascer de novo. Então ele fala que essa coisa de aceitar a morte faz a gente renascer, então, de forma simbólica, né? A gente, vamos dizer assim, ressignifica a nossa vida. Porque a gente, vamos dizer assim, perante a morte, a gente vai dar valor àquilo que a gente deixou de aproveitar, ou de dar o devido valor, né? É aquela coisa assim, a gente só dá valor quando a gente perde. A gente só dá valor à nossa namorada quando a gente perde, ou pro nosso pai, pra nossa mãe. Quando eles morrem, a gente perde eles. E aí a gente vê quanto eles fazem falta. Então, a ideia de trazer a morte para perto da gente é justamente isso, pra gente estar sempre ressignificando os nossos valores e ressignificando aquilo que realmente importa. E ele fala sobre disso como uma automotivação corajosa. Por causa que esse ressignificar os nossos valores perante a morte exige muita coragem, tá entendendo? Então por isso que ele comenta sobre essa automotivação corajosa, porque a gente tem coragem então de não omitir aqueles sentimentos em relação às pessoas que a gente tem algum nível de afeto. E ele termina o capítulo então com uma frase de uma autora, Anis Nin, não sei se é assim que se fala: as pessoas que vivem profundamente não têm medo de morrer. E faz muito sentido isso, né? Porque quando a gente traz a morte para o nosso lado e a gente tem uma vida assim com um foco na essência das coisas, né? Na essência de mim mesmo e na essência dos relacionamentos com as outras pessoas, é uma vida mais profunda em mim, mais profunda nas pessoas. Então, quando a morte vir, né? Quando a morte, a hora dela chegar pra gente, a gente não vai sentir essa, vamos dizer assim, essa distância, porque a gente fez a nossa parte. E é muito sério isso, a gente fez a nossa parte. Porque é isso que a gente vai legar, né? É isso que a gente vai deixar de legado para os outros. É assim que a gente vai ser lembrado de uma pessoa que, vamos dizer assim, viveu para o dinheiro e os bens materiais, ou uma pessoa que enriqueceu por onde ele passou, sabe? Bom, a ideia do capítulo é falar sobre então esse exercício de trazer a morte para o nosso lado, né? O exercício do leito de morte, né? Eu não vejo outra maneira de dar um choque de realidade sobre a nossa condição de ser humano se a gente não pensar na condição de morte, pensar na condição de estar perdendo tudo agora. Porque quando a gente se dá por conta de que a gente vai perder tudo, a gente vai estar mais, assim, consciente daquilo que realmente importa. Eu não vejo outra maneira de, vamos dizer assim, ter um choque de realidade mais forte do que pensar na morte. Eu acho realmente que se a gente traz a morte para o nosso lado, a gente vive de forma mais profunda. E essa é a ideia desse capítulo. Então, trazer esse exercício da morte, né, do leito de morte, trazer essa forma de pensar do leito de morte para ressignificar então aquilo que a gente dá valor. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero convidar vocês a deixar um joinha aqui, curtirem o canal, compartilharem, e eu fico por aqui. Valeu!